Vemos protagonistas parados ali aproveitando todo o romance e borboletas no estômago. E pelo olhar deles, todos os solteiros desesperados por aí podem definitivamente sentir a dor. Então ela vai para casa, e agora começa a fase da bobagem. Ou mais precisamente, a paixão inicial, o constrangimento, onde cada um diz uma palavra simples e depois fica tímido sobre isso. Eles até encontram desculpas para ficarem juntos o máximo possível. Então quando ele lhe diz boa noite, ela responde, você também, e nosso cara começa a desmaiar. Então se inclina ainda mais perto, e bum, ele a beija na testa. Agora, espere, o que você acha que é isso? Este é um resumo respeitável de uma senhora respeitável. Depois do que aconteceu, ela começa a se sentir confusa sobre suas emoções. Quando Coffer sai, Car sai e grita com ela por chegar tarde em casa. Ela diz a ele, você não é meu pai, não fale comigo assim. Ele deixa pra lá e só diz pra ela entrar atrás dele. Mas ela fica mais chateada porque até hoje ela ainda não sabe quem é o pai dela. Quando ela entra no quarto, ela encontra uma nova mensagem do Coffer, querendo saber como ela está. Ela começa a pular na cama de felicidade, e manda uma mensagem de volta, agradecendo e desejando bons sonhos. Alguns segundos depois, os hormônios dela começam a entrar em ação e ela diz pra si mesma. Se recompõe, garota, você tá ficando mole mesmo? Essa não é a nossa vibe. Então ela recebe outra mensagem, dessa vez do Yuri, que está querendo saber como ela está e perguntando se ela tem férias planejadas. Mas ela o ignora, não é? Responde, juro que vou jogar um chinelo nela. Quem ignora uma ruiva fofa dessas? Um pouco depois ela recebe uma terceira mensagem. E é tipo, o que é isso? Um episódio de um programa ou o quê? A mensagem diz que eles têm que se encontrar na segunda depois da escola. Nossa garota fica surpresa e, quando pergunta o porquê, é informada de que ele tem informações sobre sua família e seu irmão. Ela fica ainda mais confusa e não entende nada. No dia seguinte, ela volta para a escola e os resultados deveriam estar disponíveis e afixados no corredor. É um caos total e todas as sessões do departamento estão lotadas. Então um dos rapazes, um colega de classe, chega agindo de forma lamentável e pede dinheiro emprestado. Para garantir que ela ouça, começa a bajulá-la e realmente funciona. Ela concorda em trazer o dinheiro para ele no dia seguinte. Ela diz a ele que precisa verificar seus resultados primeiro, só para ter certeza, mas os outros alunos estão fazendo uma bagunça. Então ele diz para ela não se preocupar e grita com todos para abrirem caminho. Parece que os rapazes daquele departamento estão todos confiantes e tranquilos. Enfim, nossa garota, J, está comemorando porque passou e tirou 84,5. Mas então ela se lembra de Saino no acordo deles. Ela surta porque ele é o único em todo o departamento que tirou 100. Ele chega por trás dela, a agarra e diz. Te peguei, ela está confusa, tipo, como você fez isso? Seu preguiçoso? Ele diz a ela que na verdade é um gênio e quando não está motivado. Ele se esforça para estudar, mas quando ele coloca algo na cabeça, ele alcança. Ele a lembra de não esquecer o acordo deles, então vai embora. Digite seu, perguntando por que ela não respondeu à mensagem dele. Ele fica realmente chateado, já que ela não tem resposta. Ela faz um movimento seno e foge. Quando ela chega na sala de aula, ela esbarra em Coffer. Ela pega sua bolsa e tenta sair, ainda sem graça sobre o que aconteceu na noite anterior. Mas ele a impede, antes que ele possa dizer qualquer coisa. Ela o silencia para que ninguém descubra, quando ela vê Saino. Ela o usa como desculpa e vai falar com ele. Eles falam baixinho, muito discretamente, porque o resto dos alunos estão agora totalmente focados neles e os olhos caindo como loucos. Então Senu, sendo o boca grande que ele é, deixa escapar o acordo deles e diz a todos que Jay deveria beijar alguém hoje. Todos os caras ficam animados e cada um começa a se preparar. Ela grita, minha reputação, você está brincando comigo? E bate em Saino por causar tudo isso. Então os caras concordam que quem ela escolher será tratado pelo resto. Então cada um tenta ofuscar os outros, então ela o escolhe. Nossos garotos estão parados, quietos, tipo, não somos bons o suficiente para você ou o quê? Coffer cala a boca de todos e diz que Jay escolherá quem ela quiser e que ninguém deve pressioná-la. A mais animada de todas é Yuri, especialmente quando ela começa a andar em sua direção. Coffer percebe e fica com ciúmes, mas então ela surpreende a todos. Ela vai até David e o beija na bochecha porque ele é o único dormindo e não está envolvido nesse drama. Ela promete a ele que explicará mais tarde. Os caras se reúnem em volta de David e lhe dão uma surra de verdade. De repente, ela recebe uma mensagem de Percy, pedindo para encontrá-lo no shopping hoje, e para não contar a ninguém. Ela corre, mas quando chega, ele liga e diz que não pode encontrá-la, afinal. Porque ela não seguiu o acordo e trouxe pessoas com ela. Claro, a máxima privacidade é necessária, e ele diz a ela que todos os caras do Talksum estão de olho nela. Ela aproveita a oportunidade para perguntar se o irmão de Félix mudou, ele diz que sim. Ela fica chocada, porque todos achavam que ele estava morto. Ele diz a ela que é uma longa história, e ele explicará quando eles se encontrarem.
Então ela pergunta a ele novamente, você é meu irmão? E ele diz a ela, seu irmão esteve ao seu lado esse tempo todo. Mas você simplesmente não percebeu. Ela começa a chorar muito, claramente emocionada. Os caras pulam como, quem está falando? Você e te chateando assim. Vamos encontrá-lo e resolvê-lo agora mesmo, ela grita com eles, dizendo-lhes para ficarem fora de seus negócios e pararem de espioná-la. Ela diz a eles que estava aqui para encontrar Percy, mas ele não apareceu por causa deles. E é claro que quando eles ouvem seu nome, todos ficam atordoados. Eles voltam para casa e trazem as fotos. Félix aponta para um deles e ela confirma, sim, é Percy. Fica claro que os caras estão escondendo algo grande. Eles finalmente concordam em contar a ela agora. Soubemos que antigamente havia uma equipe composta por Yuri, Coffer, Carros e Percy. Um dia Percy decidiu que todos deveriam sair dirigindo. Eles estavam todos nervosos porque nenhum deles realmente sabia dirigir. Depois de sair, Cars queria ir embora rapidamente porque eles tinham pegado o carro de seu irmão sem permissão. Mas Percy insistiu que eles ficassem um pouco mais. No caminho de volta, eles brigaram e de repente sofreram um acidente de carro. Yuri e Coffer conseguiram pular do carro. O resto foi jogado para fora e eles conseguiram salvar os carros. Mas Percy não estava em lugar nenhum. Eles pensaram que ele tinha morrido. Agora os caras suspeitam que Percy está de volta para se vingar de Cars pelo que aconteceu. É por isso que ele está tentando se aproximar de Jay. Ele pode usá-la, então eles imploram para que ela fique longe dele. De qualquer forma, eles prometem protegê-la e não deixarão ninguém machucá-la. Então Flex grita com eles porque esse é seu irmão. E Jay sente por ele e o tranquiliza dizendo que se ele falar com ela, ela lhe contará. Quando ela chega em casa, ela está tensa e pensa demais em tudo até que Percy a chama. Ela diz a ele que sabe a verdade e pergunta se ele a está usando para se vingar de Gars. Ele jura que é um cara decente e nunca faria isso. E que em breve ela saberá toda a verdade. Ela acaba ficando acordada a noite toda, então no dia seguinte ela adormece na aula. Coquei aproveita e tira uma foto dela rindo. De repente, ela acorda e o pega, correndo atrás dele para pegar o telefone de volta. Como o cara é super alto, não é fácil. Ele continua se esquivando dela enquanto todos os outros caras riem, exceto Yuri, que está claramente com ciúmes. Eventualmente, ela consegue pegar o telefone. E apaga a história, mas percebe que há outras fotos dela. Ela está visivelmente chateada e com ciúmes e quer se afastar dele. Então ela pega sua bolsa e senta do outro lado ao lado de Yuri. Então Coffer diz, estou sempre atrás de você, e se senta ao lado dela também. Tipo, você não vai escapar de mim. Eles ficam assim, brincando de cadeira dançante até a professora entrar. Ela acaba tendo que se sentar no meio, mas ainda empurra a cadeira na direção de Yuri, que aproveita a chance para se aproximar. Claro, Coquei não os deixa em paz, então ele se aproxima também. Onde está a disciplina, a moral nesta aula? Quando a aula começa, a professora fala sobre uma certa universidade. E todos os alunos ficam animados, exceto Jay, que não tem ideia do que está acontecendo. Yuri explica que a escola está organizando uma visita àquela universidade para que os alunos possam se familiarizar com ela. E, se gostarem, podem se matricular. Quem quiser ir tem que preencher um formulário, então Jay pega um. Coquei está dormindo, então ela joga o papel dele na mão dele. Claramente, ela não é fã. A doce Yuri diz a ela para aproveitar enquanto ele dorme e se vingar. Ele lhe entrega uma caneta e ela olha para Coquei e diz, Deus te fez tão bonito. Então você merece isso. Ela desenha um bigode horrível nele. A turma cai na gargalhada. Quando ele acorda, todos ficam em silêncio. Ele pergunta a Jay se ela fez alguma coisa. E ela diz, claro que não, mas assim que ele vê sua cara de palhaço no telefone. Ele diz a ela, eu vou te pegar. E Yuri, o mocinho, a segura no lugar, para que Coffer possa desenhar nela também. Ela fica brava, tipo, nossa, tanto, tendo minhas costas e Coffer desenha seu bigode ridículo também. Então ele vai até o resto dos alunos rindo. Enquanto isso, Jay encontra o cara para quem ela emprestou dinheiro e entrega. Quando ela pergunta por que ele precisa, ele diz que é uma emergência e jura que vai pagar de volta. Ele não é um ladrão. Ela responde, todos vocês dizem isso. Vamos vereador. Quando ela chega em casa, ela fica chocada ao ver alguns colegas lá. O valentão, Mika e ela, e claro, o valentão começa a implicar com ela até que Gar entra e grita com ela tipo, você vai mesmo insultar nossa garota? Ela, a doce garotinha, convida Jay para comer com eles, mas Jay, sentindo ciúmes, recusa e diz que está satisfeita. Assim que se vira, porém, corre para a mesa. Porque, claro, há um prato de doces esperando por ela. Enquanto come, ela fica olhando para ela, pensando em como ela é linda sem preenchimentos ou botox. Ela é deslumbrante até quando chora. Não é de se admirar que todos os caras estejam loucos por ela. Jay sente que ela nunca conseguiria competir com isso, e tem certeza de que Coffer não a ama mais. De jeito nenhum ele seguiu em frente tão rápido. Ela fica magoada e começa a chorar no momento em que a empregada entra e pergunta se a comida é tão ruim assim. Jay tenta disfarçar dizendo, não, estou chorando porque é tão deliciosa. No dia seguinte, na escola, ela encontra Cian,
que pergunta se ela já entregou o formulário da universidade. Ela responde, ainda não. De repente, ela recebe uma ligação, de um número desconhecido e presume que seja Percy. Ela tem certeza de que CN é um fofoqueiro e, se descobrir, vai expor tudo. Então ela se afasta para responder. Acontece que é o cara a quem emprestou dinheiro novamente. Ele diz que precisa de mais dinheiro porque está em apuros. Quando ela pergunta o endereço dele, ele diz, Terra do Rei. Yuri passa por ali, e, ao ouvir esse nome, congela. O choque maior vem quando ele descobre que Jay quer ir sozinho. Ele a impede e insiste em ir, mas ela se recusa e diz, não, eu vou com você. Quando chegam lá, o guarda na entrada reconhece Yuri. Claramente, este lugar guarda alguns segredos. Eles entregam seus celulares e entram, onde encontram um cara com uma roupa estranha apelidado de O Tigre. Acontece que ele é o dono do lugar e fica surpreso ao ver Yuri depois de tanto tempo. Ele diz, que bom que você trouxe sua garota, para que ela possa ver o que está acontecendo e começa a conversar com Jay. Ela está assustada, segurando firme o braço de Yuri, recusando-se a soltá-lo. Descobrimos que o lugar é para jogos de azar, e aqueles que perdem e devem dinheiro têm que lutar em batalhas rápidas. Yuri pergunta sobre a dívida do amigo para que ele possa pagar e ir embora. Mas o tigre se recusa e diz, você conhece as regras, se quiser levá-lo. Tem que lutar no lugar dele. Jay implora para que ele não faça isso, mas Yuri insiste. Ele pede ao amigo que a leve embora e a mantenha segura. Porque o que está prestes a acontecer é sério. Jay o segue, e o tigre os leva para uma área VIP com comida. O amigo frio começa a se empanturrar enquanto Jay está chateado, pensando em Yuri. Ela diz, não posso comer nada até saber que ele está bem. O tigre, sendo um idiota presunçoso, tenta flertar com ela e ela não aceita até que ele menciona que é um velho amigo de seus primos e também conhece Coffer. Isso desperta o interesse dela e ela começa a comer, tipo, ok, então, desembucha. Não me deixe na mão. Ele conta que Coffer, da gangue, costumava ficar lá o tempo todo até que ele e Yuri brigaram por causa de uma garota. E ninguém voltou depois disso. Como Jay adora fofocas, ela pega os salgadinhos para ouvir e se divertir, mas sua amiga a envergonha dizendo, acho que você não está com fome de verdade, só está com medo do Yuri. Ela se lembra que Yuri provavelmente está no ringue agora, então corre para vê-lo. Enquanto isso, Kokei está sentado com seus amigos com toneladas de comida. E ele guardou um pouco para ela. Quando ele liga para ela, o telefone dela está desligado e ele fica preocupado. Seus amigos percebem e dizem, por que você se importa tanto? Por que você está tão tenso? Então ele grita com eles para encobrirem as coisas e exige que eles descubram onde ela está, já que hackearam o telefone dela. Ele fica chocado ao saber que ela está com o tigre. Enquanto isso, Yuri já está no ringue. E descobrimos que sua primeira vez lá foi quando ele lutou com Coffer por uma garota. Yuri se conteve e caiu desde o primeiro golpe só para deixar Coffer vencer. Mas dessa vez ele não vai recuar. Agora ele está animado por ela, e com um movimento ele vence a luta. Bem, ele é um marido durão, afinal. Depois disso, ele vai direto para Jay, que é uma combinação perfeita. Desmoronando e profundamente chateada por ele. Ela agarra o cara que causou todo esse drama e começa a bater nele. Quando Yuri percebe, ele puxa o cara frio pela camisa como se dissesse, sai da frente, precisamos conversar. Assim que ele se afasta, ele abraça Jay e a tranquiliza dizendo que está bem e que não lutará mais por ela. Então ele conta a mesma história que Tiger mencionou, e confirma que não a ama mais. Eles estão prestes a sair, mas o tigre os impede e os avisa que ainda há outra rodada. Desta vez contra seu oponente ideal. Ele está falando sobre Kokei, que aparece naquele exato momento. Kokei ataca o cara que os trouxe lá e agarra Jay para levá-la embora. Mas ela o impede. Ela pergunta por que ele veio atrás dela e por que ele está tão preocupado. Ele diz a ela que está constantemente preocupado quando ela não está perto dele e que este não é o momento nem o lugar para perguntas. Eles precisam ir embora. Os homens tentam bloqueá-los, mas vamos lá, é do Caffer que estamos falando. Ele derruba todos eles como uma fera e sai correndo, agarrando a mão dela com força. Ela percebe que o guarda no portão está, na verdade, sorrindo enquanto os observa, e honestamente, nós também estamos. Mas Yuri, a única que não sorri, fica lá sozinha, sentindo como se estivesse escapando dele também. No dia seguinte, todos se reúnem porque vão fazer uma visita à universidade. Ela está chateada porque falsificou a assinatura do pai no formulário, ele não queria que ela fosse. Então, ela percebe que Seken não tem a mínima ideia e está com dificuldades com a gravata, então o ajuda. Os outros garotos aproveitam a oportunidade para implorar por ajuda também, e nossa bondosa garota concorda. Yuri percebe como ela está fazendo e tenta dar o nó na sua, mas erra. De repente, ela nota uma marca de beijo no pescoço de um dos colegas. E, pouco antes de expô-lo, ele a cobre e implora para que ela não diga nada. Então, ela chega até Yuri e o encoraja, porque ele pelo menos tentou. Mas ainda assim dá o nó direito. Nossa garota está vivendo seu momento mais feliz. Enquanto Kokei fica com ciúmes e estraga a gravata de propósito, mesmo tendo acertado. Então, o ônibus chega e todos correm para entrar.
Exceto Kokei. Ele pede que ela dê o nó na gravata dele também, e ela grita, o que você é? Meu amor, ela diz a ele que o viu dando um nó perfeito antes. Ele continua provocando até que ela está prestes a xingá-lo, mas segura a língua no último segundo, então ela acaba ajudando-o. De repente, ela decide expressar seus sentimentos por ele e amarra os nós super apertados. Então ela prende o crachá dele nele e vai embora. Ele a segue, sorrindo. Quando Jay chega à universidade, ela percebe um professor com o mesmo sobrenome de sua família. Ela sente como se já o tivesse visto antes, mas não consegue lembrar. Ela está chateada e os caras ficam preocupados. Yuri pergunta se Percy entrou em contato com ela novamente e a deixou chateada, mas ela nega. Então Seken a deixa e vai se sentar ao lado de Hulk, meu amor, Flexi. Chega e diz a ela que conseguiu uma bolsa de estudos esportiva nesta universidade e agradece a ela porque ela foi o motivo. Ela comemora com ele, o abraça e até o faz sentar ao lado dela. Até que Kokei vem e o move para o lado para se sentar ao lado dela. Como sempre, ela está presa no meio. Juro que ela está vivendo o sonho. Imagine Yuri à direita e Kokei à esquerda, o auge da fantasia. Depois que a conferência termina, eles vão embora e Jay vê o mesmo professor novamente. Ela tem certeza agora que o conhece. Ela abre o telefone e rola a tela. Até que ela percebe que ele é seu pai. Ela corre até ele a reconhece e a abraça, dizendo que estava esperando por esse momento há tanto tempo. Ele pede perdão por tudo o que fez. Parece que há algo que descobriremos mais tarde, porque o diretor ainda não revelou. Então Carez aparece e a puxa para longe dele. Ele diz ao pai dela que chamará a polícia se chegar perto dela novamente. Porque havia um acordo prévio entre ele e seu tio de que seu pai ficaria longe dela. Jay, claro, não entende nada aí. Só quer voltar para o pai, mas Carez, o cubo de gelo, a segura. Kokei fica bravo, o empurra para protegê-la, e os outros caras se reúnem em volta de Jay para confortá-la. Quando ela chega em casa, ela grita com o tio e exige saber o motivo pelo qual mantiveram seu pai longe. Ele diz a ela para esperar até amanhã, porque sua mãe está chegando e explicará tudo. Ela grita com ele para não deixar sua mãe vir, porque ela não suporta vê-la e corre escada acima. No dia seguinte, a encontramos na casa de Kokei, porque ela precisava de alguém para desabafar e não conseguia encontrar mais ninguém. Tipo, sério, onde está Yuri? Ela fica surpresa com o quão luxuoso o lugar é e pergunta de quem é a casa. Ele diz a ela que é dele. É sua própria casa, não emprestada de ninguém. Ele a avisa para manter os olhos longe dela porque pertence ao seu futuro marido. E ele não gosta que as pessoas a toquem. Ela pergunta sobre sua família. E ele diz a ela que sua mãe morreu e seu pai idiota imediatamente se casou com outra mulher. Kokei não aguentou e os expulsou de casa. Normalmente é o contrário, mas parece que Kokei é durão no controle, é por isso que ele pergunta o que a trouxe aqui. Quando ele sente que ela está evitando a pergunta, ele sugere que eles joguem verdade ou desafio, iniciando uma rodada de perguntas. Quem não responder ganha algo desenhado no rosto. Começa com Kokei perguntando sobre sua mãe, e ela diz que não a suporta e não quer voltar para ela de jeito nenhum. Quando chega a vez dela, ela pergunta se ele poderia fazer as pazes com Gars no futuro. Quando ele fica quieto, ela fica satisfeita e desenha um bigode nele como da última vez. Então ela pergunta a ele sobre a história por trás de seus brincos. Ele diz a ela que pertenciam à sua mãe, e quando Percy morreu, ele estava se sentindo mal e foi ao quarto dela por acaso. Encontrou, colocou e sentiu como se ela ainda estivesse com ele, confortando-o. Quando chega a vez dele novamente, ele pergunta a ela sobre seu pai. Ela diz que nunca realmente passou um tempo com ele. Então ele a aconselha a ter cuidado, porque ele pode parecer legal por fora, mas ser mal por dentro, assim como seu próprio pai. Ele insiste que todos os homens são Mustafa com um coração de pedra, e ela brinca, você não é um deles. As perguntas continuam até que seus rostos estejam cheios de rabiscos. Então Jay pergunta a ele sobre seu primeiro amor e todos nós ficamos chocados quando ele diz que foi a garota valentona. Nossa garota fica atordoada, tipo, o quê? Como? Ele explica que ela costumava ser gentil antes de mudar. Ela continua pressionando-o para descobrir onde está o segundo brinco, e ele diz a ela que o deu a alguém. Ela supõe que seja Lila. Depois disso, Kokei pergunta o que ela pensa de Yuri. Ela diz que ele é doce e a trata com gentileza, e sua presença a faz se sentir especial. Então, pergunta o que ela pensa dele pessoalmente e ela diz: você realmente quer que eu te amaldiçoe, hein? Ele fica emocionado e ri porque agora pode cumprir a punição que prometeu. Ele se inclina para perto, e você sabe o que acontece. Nossa garota parece que vai dar um tapa nele, mas não dá. No dia seguinte, ela está perdida em pensamento sobre o que aconteceu entre eles. De repente, o irmão de Kokei aparece, batendo em um de seus colegas de classe por se aproximar demais de sua namorada. Ela pede aos rapazes para separarem, mas ninguém o faz. Até que Yuri chega e bate no irmão de Kokei. Kokei, claro, não consegue deixar isso passar e dá um soco em Yuri, derrubando-o. Jay corre para ajudar Yuri e grita com Kokei, dizendo que ele e seu irmão estão errados. Kokei também fica bravo e grita de volta, percebendo que ela é como Yuri. Essa troca, no entanto, eles eram todos love do Vei ontem.
Mais tarde, todos se sentam para comer, e Yuri agradece a Jay por defendê-lo. Sion tenta acalmar as coisas e diz a ela que Kokei é realmente um cara legal e provavelmente se sente mal e virá se desculpar. E, de fato, Kokei aparece. Diz ao dono do restaurante que ele está pagando pela comida de todos. Sim, meu amigo, gaste tudo para que eu não te encontre quebrado mais tarde e acabamos implorando juntos. Então ele vai até Yuri e se desculpa. O mais chocante é que Yuri o perdoa assim mesmo. Jay ainda está chateado, mas Kokei diz a ela que tem contatos e a ajudará a entrar em contato com o pai rapidamente. Ela diz a ele, nesse caso, você está perdoado, como se eu pudesse ficar brava com você. Naquela noite, sua família está reunida, claramente estressada. Porque eles estão prestes a falir. Sua tia está chateada e começa a chorar quando Jay entra. Mas eles tentam manter a situação sob controle e dizem a ela que está tudo bem, depois a mandam embora. Seu tio-avô diz que a única maneira de resolver a situação é se associar à empresa do avô de Yuri. Todos ficam chocados com a sugestão e suspeitam que ele possa sacrificar Jay e arranjar seu noivado com Yuri só para garantir o acordo. Essa é a minha teoria pessoal. Espero estar certa ou errada, tanto faz. Eu só quero drama. No dia seguinte, na escola, Yuri a convida para sair para agradecer pelo que ela fez no dia anterior. Claro que ela concorda. Quem poderia dizer não àquele barco ruivo dos sonhos? No dia seguinte, eles se encontram. Infelizmente, Jay está totalmente distraído e não está prestando muita atenção. Ele pergunta o que ela está pensando, mas ela se esquiva da pergunta. Ele fica chateado e diz: então você não confia em mim o suficiente para falar comigo? Ela tenta acalmar as coisas e diz que não quer sobrecarregá-lo com bobagens. Ela agarra o rosto dele, percebendo como está vermelho de tanto ficar chateada, e diz: seu cabelo não foi o suficiente, você parece um tomate agora. Ela o provoca e quase começa a cantar: eu sou o tomate vermelho. Enquanto ele fica paralisado, com o coração acelerado. Mas então Kokei aparece naquele exato momento e a puxa para longe, dizendo: é sobre o pai dela. Yuri também agarra a mão dela, e todos nós que assistimos ficamos tipo: podemos, por favor, pegar só um quarto da sorte do Jay? Aspas, nunca mais reclamaremos. Kokei diz que é sobre o pai dela. E ela concorda em ir com ele. Yuri diz que vai esperar por ela ali mesmo. Quando chegam à universidade, ela pergunta a um dos professores sobre seu pai. Mas a mulher se recusa a dar qualquer informação devido à confidencialidade. E diz a ela que ele já viajou e não há como encontrá-lo agora. Jay começa a chorar, sentindo como se o destino estivesse contra ela. Kokei a abraça, beija sua testa e diz que sempre estará ao seu lado. Ela se acalma e retorna para Yuri, e vemos que todos no café foram embora. Exceto Yuri, que ainda está esperando por ela. Que homem! Ele lhe dá a flor e tira o anel, que, aliás, também é vermelho. E diz a ela que não pode mais esconder seus sentimentos. Tudo está em aberto agora, e a escolha é dela. Ele vai embora. Jay se senta pensando sobre isso, totalmente inseguro sobre o que fazer. Vemos Jay recebendo o anel de Yuri e voltando para casa, ainda dividida. Ela deveria aceitar ou recusar, até que sua tia entra. Claro, ela respeita a privacidade, mas quando vê o anel, ela pergunta quem o trouxe. Ji conta a ela, e sua tia diz que o cara deve realmente amá-la e quer se casar com ela. Ela até verifica o tamanho do anel e ele se encaixa perfeitamente em seu dedo. Sua tia a aconselha a pensar com cuidado e não se apressar. Um pouco depois, ela traz o telefone para que ela possa ligar para sua mãe. Sua mãe diz que vai se casar novamente e quer que ela vá ao casamento. Jota naturalmente fica chateada e grita com ela porque sua mãe nunca a checou. E nem mesmo disse que seu pai estava por perto e queria vê-la. Jai desliga e se recusa a continuar a ligação, claramente chateada. No dia seguinte, ela pergunta à empregada se seu quarto foi limpo, dizendo que algo está faltando, e que sorte a dela. A Erdis está lá segurando a caixa do anel. Ele pergunta se ela está procurando por isso. Ele quer saber quem deu a ela, e quando ela diz Yuri, ele fica bravo. Ele diz a ela que seu pai voltou de viagem e que ele tem seu endereço e número de telefone. Ele faz um acordo com ela, ela tem que rejeitar Yuri. Ficar longe de seus amigos na seção A e se transferir para a seção E. No dia seguinte, na escola, ela encontra os caras se preparando para a festa de Ano Novo. A escola está sediando o evento em um hotel, mas eles são todos estranhos e não foram convidados. Os meninos decidem que não ficarão quietos. Eles vão comemorar na escola e decorar sua sala de aula. Jay fica um pouco triste quando vê o nome ela ainda no armário. Então Coffer pega um adesivo e cobre, basicamente dizendo: o que você precisar, eu cuido de você, garota, mas à sua maneira. Mais tarde ele ajuda um de seus amigos baixos que precisa pendurar algo no alto da árvore. Caras altos são pessoas necessárias. É por isso que Yuri provoca Gila por ser baixa e não ser capaz de pendurar decorações. Então ele a levanta e se pendura enquanto ela fica congelada e nervosa. Um de seus amigos o puxa para longe, e Jai olha para seus colegas de classe e percebe que eles realmente são como sua família. Ela se emociona e começa a chorar. Coffer a vê e pergunta o que há de errado. Ela alega que algo entrou em seu olho.
Ele diz que ela está mentindo e diz a ela que se ela estiver com medo de alguma coisa para não se preocupar, ele sempre estará ao seu lado. Isso a conforta. Em seguida, é a competição de dança e música. Seon, Denzel e Calix sobem e querem que Jae se junte a eles. Eles fazem uma pausa para comer, e Flex diz a Jae que Yuri está sentado sozinho. Chateado, então ela vai até e tenta animá-lo. Ela até o convida para comer com ela, mas ele recusa. Mas ele fica feliz quando ela diz que gostou do anel. Eles sentam e brincam juntos até que Kaffer entra e os vê. Ele fica com ciúmes e os sorrisos desaparecem. Então há um drama inteiro sobre uma galinha grande que desapareceu. Os caras ficam perplexos, ninguém viu ou sentiu o cheiro. Todos começam a culpar uns aos outros até que Jae decide verificar os pratos de todos. Ela percebe que ninguém tem o anel, então ela diz, espere, onde ela está? Acontece que ele está debaixo da mesa, comendo o frango, ele ri e diz. Desculpem, rapazes, fiquei tentado pelas coxas deliciosas dela, JY diz. Não se preocupem, comam, querida, vocês ainda estão crescendo. Naquele momento, alguém do grupo deles traz um frango ainda maior. E todos se preparam para comer. Mais tarde, David dá um presente para Jae, é um colar com ela. Quando ela agradece, ele diz que não comprou. Apenas encontrou do lado de fora e tinha o nome dela. Então descobrimos que Percy foi quem pegou e pediu para David dar a ela. Por algum motivo que descobriremos mais tarde. Então eles tocam música e começam a dançar, e puxa Jae para dançar com eles. E eles até começam a ensinar alguns movimentos a ela. Ela implora para Koffer vir dançar com ela. Mas ele se recusa porque está gostando apenas de observá-la. Então Yuri se levanta para cantar e é uma música romântica. Ele fica olhando para Jae o tempo todo, o que deixa nosso cara Kaffer com ciúmes. Jae percebe e continua olhando para Kaffer, o que deixa Yuri irritado. Ele diz, estou fazendo tudo isso por você, e se recusa a terminar a música. Depois disso, a próxima rodada de competições começa. Os organizadores pedem ao público que traga itens específicos. A primeira pessoa a trazê-los ganha um prêmio. O primeiro item é chocolate. Calix agarra Mika e diz, aqui está meu chocolate, e infelizmente, o nível de vergonha é alto, mas eles vencem. Seon e Ji simplesmente os deixam passar. Então, eles pedem doces, e Koffer carrega Jae e corre com ela, dizendo, aqui está doce e açucarado. Jae fica super envergonhada e, para piorar, o prêmio que ele dá a ela é um pacote de macarrão instantâneo. Ela grita com ele, mas o doce Yuri a acalma e a senta ao lado dele. Então, eles pedem a todos que tragam o que mais amam. Yuri pega Jae e corre com ela novamente. Calix carrega Mika. Os anfitriões do evento estão claramente assustados. Tipo, será que Jae é a única que todo mundo está levantando ou o quê? De repente, em um momento de... Yuri confessa seu amor por ela na frente de todos. Jae fica tímido e corre para se sentar ao lado de Sean. Em seguida, vem a parte da troca de presentes. Honestamente, os presentes são simplesmente tristes, como um conjunto de cabides, uma concha e um mini ralador. O melhor presente vai para Mika, porque Flex deu batom. A ela, aplicou e pediu que ela o beijasse na bochecha. Ela deixa uma marca nele. O segundo melhor presente vai para Kaffer, um short que Jota comprou para ele. Todos riem porque combinam com o que ele já está vestindo. Infelizmente, o presente de Jae é horrível. Ela acha que Kaffer o comprou para ela, mas acontece que o idiota do Seon estava por trás disso. Ela corre atrás dele e o espanca. Quando volta, vê o grupo todo reunido. E percebe que eles realmente são sua família. Ela se emociona e começa a chorar. Kaffer percebe e diz, deixa eu adivinhar. Entrou alguma coisa no seu olho de novo? Ela diz a ele que está feliz. Ele diz, que Deus te faça ainda mais feliz, e a convida para voltar a participar da celebração.